Louve a Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, sua partilha e testemunho. Obrigada também por curtir, compartilhar. E quando o YouTube te perguntar algo sobre o canal, por favor, responda. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe, nossa Mestra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 26. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse a este também: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem de hoje nos fala da parábola dos talentos. Saber multiplicar os dons que Deus concede. Jesus conta essa parábola enfatizando a importância de colocarmos os dons que recebemos a serviço do seu reino e do próximo. A parábola vai contar a história de um homem nobre que vai para ser coroado rei e, enquanto ele está distante, entrega a alguns empregados 100 moedas de prata. Ao primeiro entrega 100, ao segundo também e ao terceiro também. O primeiro devolve 10 vezes mais o que rendeu, o segundo devolve 5 vezes mais. E o terceiro, com medo, guarda aquilo que o seu patrão entregou e devolve a mesma quantidade.
Deus nos concede a vida com tantos dons e virtudes que precisamos receber, perceber quais são as virtudes que temos para colocá-las a serviço, usando para o bem, para a evangelização, para a construção do reino de Deus. O homem volta e pede contas daquilo que ele deixou para que eles negociassem. A nossa vida é dom gratuito de Deus e Ele nos concede tantos dons para colocarmos a serviço que um dia, quando Ele nos chamar, nós prestaremos conta daquilo que Ele nos ofertou. O que será que temos feito com os dons, as virtudes, os talentos que Deus nos concede? O primeiro devolve 10 vezes mais e o patrão vai dizer: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo também foi fiel, recebe o governo de 5 cidades. A fidelidade acontece nas pequenas coisas da nossa vida. Já o terceiro, que guardou as 100 moedas, não fez nada com elas, porque tinha medo do homem, recebe a advertência de servo mau, porque não realizou aquilo que o Senhor esperava. Um dia prestaremos conta a Deus dos dons e talentos que Ele nos concedeu. Não se pode guardar para si as graças recebidas para se colocar a serviço do reino em busca da salvação. Se nós guardamos para nós mesmos aquilo que Deus nos concede, o que estamos fazendo de diferente nessa vida? Como nós estamos aproveitando o maior dom que Deus nos deu, que é viver ouvindo seus mandamentos, sendo fiel a Ele, obedecendo o seu evangelho, buscando ser pessoas melhores, buscando a salvação, a graça, a libertação dos males e dos pecados? Devemos estar atentos para colocar a serviço aquilo que Deus nos concede. Vamos renunciar a medo, insegurança. Vamos renunciar aquilo que às vezes surge no nosso coração. Às vezes a gente tem aquela sensação de sermos incapazes, de não acreditarmos que Deus nos dá graças para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa fazer o bem, estar a serviço do seu reino. A gente se acha infiel, indigno, incapaz, tem medo, não ousa, se acomoda, fica na paralisia. E Deus nos concede tantos dons. Uns cantam, outros falam, outros realizam o bem na generosidade, na solidariedade, com o coração aberto, humilde. Precisamos perceber no autoconhecimento quais são as virtudes, quais são os limites. Valorizar as virtudes, trabalhar os limites. Só o autoconhecimento nos dá a certeza de sermos capazes de caminhar, de dar passos na vida cristã. Precisamos da graça de Deus, da oração, fortalecer nele aquilo que temos de valor, aquilo que sabemos fazer melhor. A nossa profissão, dons colocados a serviço do reino, constrói um mundo melhor. Dons e talentos retidos são retirados para quem está disposto a utilizá-los para o bem. Às vezes a gente reclama e murmura que a nossa vida não acontece nada de novo. Mas será que é porque nós estamos aguardando que Deus nos dê tudo de mão beijada? Será que nós estamos omitindo a nossa vida ofertada a Ele no reino dele? A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus nos dá tantas graças e precisamos estar atentos para servir no reino dele. Não devemos nos iludir com o que somos e possuímos, cruzar os braços ou nos preocupar apenas em defender e conservar o que nós recebemos do Pai. É preciso partilhar. Tem gente que não doa os talentos e os dons a serviço porque tem medo de perder, tem medo de ficar solitário, tem medo de não ter mais dons, talentos, acúmulo de bens.
A gente precisa ter o coração aberto e disponível à graça de Deus. É saber valorizar o que é essencial, o que é importante em nossa vida. O cristão é chamado a opor-se a tudo que impede o crescimento da pessoa, a afirmação dos seus direitos e a valorização dos seus talentos. O homem é chamado a dominar a terra, não os seus semelhantes, valendo-se da sua inteligência e liberdade para o bem comum, estar a serviço da solidariedade, da justiça e da paz. Vamos pedir a Deus essa graça, o Espírito Santo, que nos fortalece a cada dia. Senhor, nos faz discípulos fiéis de Jesus, para quem devemos prestar contas do bom uso dos dons que recebemos. Que sejamos prudentes em nosso agir, disponibilizando todos os talentos a serviço do teu reino. A parábola mostra a necessidade de corresponder à graça de forma esforçada, exigente, constante durante toda a nossa vida. Queremos fazer render todos os dons da natureza e da graça recebidos de ti. O importante não é o número dos talentos recebidos, mas sim a generosidade em fazê-los frutificar. Dai-nos a tua graça, fortalece-nos na fé e na esperança. Amém. Que o Senhor nos conceda essa graça de perseverarmos na sua vontade, hoje e sempre. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.